Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos do canal do YouTube. Já queria pedir a sua colaboração para deixar o seu like, se inscrever e compartilhar este vídeo. Hoje falando aqui um pouco sobre as orações da nossa Santa Igreja. Sabemos que a Igreja ela é rica mediante a sua tradição, mediante os seus ensinamentos e mediante as suas orações. E muitas são as orações que nós temos na Igreja Católica. Mais especificamente, falando aqui daqui, eu vou falar aqui da Salve Rainha. E muitas pessoas talvez não saibam ou não tenham conhecimento quem que formulou, né, as orações, o porquê formulou, qual o contexto da época em que formulou as orações da Santa Igreja. E esse vídeo hoje é falando um pouco sobre essa belíssima e bonita oração que nós rezamos, muito rezada, muito conhecida, que nós rezamos, que é a Salve Rainha. E para trazer essas informações, né, quem que compôs, qual a circunstância da época, do tempo em que ele compôs, eu tirei as pesquisas, né, do site do professor Felipe Aquino, Cleófas. Lá tem bastante coisa interessante, porque até nisso a gente tem que ter cautela para trazer fontes de coisas confiáveis. Então eu tirei essas informações do site do professor Felipe Aquino Cleófas, que é onde ele publica livro, enfim. Então, essa belíssima oração, ela foi composta ali por volta do ano 1050. Por quem? Foi pelo monge Hermano Contracto, né? Ele viveu ali no mosteiro de Reichenau, no Sacro Império Romano, né? Ano 1050. Percebemos que tudo da igreja, né, tem uma origem, tem um começo, né? As coisas da igreja não caíram assim por acaso. Tem-se toda uma história, né? Tem-se toda uma preparação para que possa chegar até nós. Então quem compôs, né, a oração da Salve Rainha foi Hermano Contracto, um monge que viveu ali no mosteiro de Reichenau, no Sacro Império Romano. E algo que nos chama a atenção, gente, é a oração, né? A gente percebe que ela foi escrita em um período difícil, porque lá tem as expressões gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, e realmente foi escrita em um momento muito difícil. Foi escrita em um momento de bastante provação. Por quê? Porque no período em que Contracto ele escreveu, elaborou essa belíssima oração, os bárbaros eles estavam invadindo várias regiões da Europa, destruindo as igrejas, destruindo os mosteiros, ou seja, causando dor, sofrimento, e bastante destruição. Por isso que Contracto, quando ele escreveu essa oração, ele usa muitas expressões que na própria oração a gente percebe, né, que era um momento difícil, onde ele diz, né, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, né, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei, depois deste desterro. Ou seja, remete a uma época difícil, sofrimento, dor, e realmente estava acontecendo. Os bárbaros, quando eles chegavam ali naquela cidade, eles destruíam, matavam as pessoas, matavam as crianças, destruíam as igrejas, destruíam os mosteiros. Então, foi nesse período conturbado, nesse período de difícil provação, que ele escreveu e desenvolveu essa belíssima oração à Santa Mãe de Deus. Outro ponto importante, né, que nós precisamos saber sobre a vida de Contracto é que mesmo nesse período de difícil provação, ele, Contracto, diz a história, né, do seu nascimento, que ele nasceu doente, ele nasceu raquítico. Raquítico, para quem não sabe, quem tem doença nos ossos. Ele tinha dificuldade em escrever, mal conseguia andar direito. Então a gente percebe como Deus ele usa as pessoas, né, em determinado tempo, até pessoas doentes, que foi, né, o monge Contracto. Então ele era doente, mal conseguia escrever, mal conseguia andar, mas nada disso impossibilitou ele de, em momentos difíceis, em momentos de muito sofrimento, muita dor e angústia, de ele desenvolver essa belíssima oração à Santa Mãe de Deus. Outro ponto também sobre a vida dele é que logo ao nascer, a sua mãe o consagrou a Nossa Senhora. Pela aí a gente vê que a vida dos santos, a vida de pessoas que foram usadas na Santa Igreja,
muitos deles foram consagrados a Nossa Senhora. Percebemos que Deus ele usa as pessoas, né, para desenvolver, né, essas belíssimas orações. E outro ponto também que chama a atenção da vida dele é que ele era muito inteligente, né? Ele escreveu diversos livros, mesmo com essa dificuldade de escrever, escreveu diversos livros, né? Construiu vários instrumentos musicais e principalmente instrumento de astronomia. Então, gente, aqui é um pouco do resumo de como surgiu a Salve Rainha e quem foi que compôs, né? Foi composta ali no ano 1050 por esse monge, ele era beneditino, Hermano Contracto, e finalizando, ele faleceu no dia 21 de setembro de 1054, e em 1863, né, ele foi beatificado. A sua festa é no dia 25 de setembro. Então, aqui é um pouco da origem da Salve Rainha, né, que está na história da igreja. Amém.